Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas 16, 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos virtuais e hoje vamos continuar no Livro dos Espíritos, fazendo comentários ao capítulo 9 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que se intitula Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E estamos estudando o seguinte título: Anjo da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Nesse capítulo e nesse título, nós estamos estudando mais detidamente a questão dos espíritos protetores e dos espíritos familiares. E estamos também lançando um olhar a respeito de como os espíritos protetores nos auxiliam, de como eles atuam em nosso favor. E, tendo isso em vista, nós vamos estudar da questão 501 à questão 504. A questão 501 é bem interessante e nós vamos lê-la, mas vamos também ter apoio de outras questões do Livro dos Espíritos que estão nesse mesmo capítulo 9 da parte 2ª. Vejamos então o que a questão 501 nos diz. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Ou seja, por que a ação dos espíritos sobre nós ela é oculta,
nós não a vemos detalhadamente, né, de uma forma aberta, e porque, quando nos protegem, não fazem isso de modo ostensivo, ou seja, de modo que nós possamos saber o que está acontecendo. E os espíritos da codificação nos respondem o seguinte: se contasseis com o amparo deles, não agirias por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Portanto, por que os espíritos não atuam de modo ostensivo em nosso pensamento, em nossas vidas? Isso porque os espíritos superiores, os espíritos protetores, respeitam o nosso livre-arbítrio e eles pedem eles atuam de modo a que nós possamos atuar de uma forma livre, de uma forma em que possamos decidir livremente. Então, se nós soubéssemos que estamos sendo auxiliados naquele momento por um espírito superior, por um bom espírito, nós certamente seguiríamos o seu conselho e não usaríamos da nossa capacidade de discernimento, da nossa capacidade de decisão. E exercitar o uso da melhor escolha, exercitar a nossa capacidade de decisão e de entendimento faz parte da nossa evolução espiritual. Portanto, se eles nos amparassem ostensivamente o tempo todo, nós evidentemente não erraríamos. O que poderia parecer bom de um lado, mas seria prejudicial para nós de outro, uma vez que nós não desenvolveríamos as nossas próprias forças, como dizem aqui os espíritos da codificação. E eles completam a resposta a essa pergunta de Kardec dizendo o seguinte: não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Então, quando necessário, nós somos advertidos, como dizem os espíritos aqui, em alto e bom som, mas ainda assim, depende da nossa escolha, nós seguirmos aquela orientação que nós estamos recebendo. Portanto, se nós seguimos o conselho dos bons espíritos, isso é nosso mérito, e evidentemente estaremos seguindo um bom caminho, porém somos livres também para não seguir essa orientação. E quando não o fazemos, também é nossa responsabilidade os atos que cometemos por nossa própria conta, que, aliás, claro, são sempre de nossa responsabilidade. Indo para uma questão anterior desse mesmo capítulo 9, vamos à questão 460, que vai nos ajudar a entender isso melhor. Pergunta Kardec aos espíritos: além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? E os espíritos dizem o seguinte, vejam que interessante: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então os espíritos utilizam de termos bastante interessantes aqui, dizendo que nós estamos suscetíveis aos pensamentos, às influências que nós recebemos, né? Quando nós estamos pensando sobre um assunto, nos pensamentos que nós temos, há um pouco de nós mesmos, aquilo que nós produzimos como espíritos encarnados, e um pouco deles, daquilo que eles nos sugerem, né? De tal modo que nós estamos envolvidos nessas influências. Ser envolvido, ser influenciado faz parte da lei divina, mas nós temos a capacidade de discernir e decidir as influências que podem efetivamente chegar até nós ou aquelas que nós vamos seguir. É isso, por isso até que na questão 501, que nós lemos agora há pouco tempo, os espíritos não nos ajudam dessa forma ostensiva, né, revelando-se, porque isso justamente tiraria a nossa capacidade de decisão. Então, nós ficamos nessa incerteza porque duas ideias se combatem, uma vez que nós temos um pouco de nós mesmos, de nossas ideias, de nossos espíritos, quanto temos as ideias que nos são sugeridas. E aí a pergunta 461 é interessante.
Pergunta Kardec aos espíritos assim: como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Bom, já que então aquilo que nós pensamos é um amálgama, é uma mistura daquilo que nós produzimos com aquelas outras coisas que nós recebemos de influências, sejam boas ou ruins, como é que nós podemos fazer essa diferenciação? E aí os espíritos nos dão, de certa forma aqui, algumas dicas, mas veremos que essas dicas, o fato de nós ficarmos na incerteza, como foi dito anteriormente na pergunta 460, ela, na verdade, nos é útil. Então, questão 461, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Dizem os espíritos: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, apesar dos espíritos dizerem que quando nós temos um pensamento que nos é sugerido, é como uma voz que nos fala algo que aparece dentro da nossa cabeça, e que, pelo menos em teoria, os nossos pensamentos seriam aqueles que nos ocorreriam em primeiro lugar, aqueles que viriam primeiro, fazer essa distinção nem sempre é útil, até porque ela nem sempre é possível. Muitas vezes os espíritos agem de tal forma, a não tolher nosso livre-arbítrio, que misturam os pensamentos deles com os nossos, de tal forma que essa diferenciação fica muito complicada. E essa diferenciação não é útil porque faz com que nós possamos agir com mais liberdade. Se nós soubéssemos exatamente se estamos sendo bem ou mal influenciados a cada momento das nossas vidas, nós, evidentemente, deixaríamos o nosso livre-arbítrio de lado e nos deixaríamos conduzir o tempo todo. E não é esse o objetivo da lei divina a nosso respeito. Falando sobre isso, Kardec faz um comentário à pergunta 462, que nos ajuda também nessa questão. Kardec diz o seguinte: se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Portanto, essa indistinção, essa incapacidade de diferenciação dos pensamentos, na verdade, é para o nosso próprio bem, para que nós possamos estar cada vez mais habilitados a usar o nosso próprio livre-arbítrio, a nos conduzirmos de tal forma cada vez mais correta, para que aconteça, como nós já estudamos em um estudo anterior, na pergunta 500, quando Kardec perguntou se haverá algum momento em que nós não precisaremos de anjos guardiães, de espíritos protetores. Os espíritos dizem que sim, quando a gente quando nós conseguirmos nos conduzir por nós mesmos, ou seja, já estaremos no caminho de sempre tomar as decisões corretas. Mas como vamos aprender isso se estamos sempre delegando a terceiros a capacidade das nossas decisões ou a decisão dos nossos atos? Então, justamente para que nós possamos exercitar essa capacidade de decisão e aprender a decidir cada vez melhor, é que não é possível fazer essa distinção exata dos pensamentos que nos são sugeridos e dos pensamentos que nos são próprios. Por isso que os espíritos também não agem ostensivamente nesse sentido, para que nós possamos progredir. Continuando, portanto, o nosso estudo das questões de hoje, Kardec pergunta o seguinte: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem com isso? Então, se o espírito protetor consegue conduzir bem o seu protegido, ele lucra alguma coisa com isso? Alguma coisa lhe é benéfica? Tem alguma vantagem para ele? Os espíritos respondem: é um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso do seu aluno. Então, quando um espírito vê que aquele que ele protege segue seus conselhos, que vai bem, que progride espiritualmente, é para o espírito, evidentemente, uma satisfação, porque ele vê que seu trabalho deu frutos. Ele, que fez tudo o que podia pelo seu protegido, procurou orientá-lo na melhor direção, vê que seus conselhos foram seguidos e que o seu protegido efetivamente caminhou, seu protegido realmente avançou passos na estrada espiritual,
de tal modo que isso é para ele motivo de satisfação, e compara com o professor, que vê que aquele aluno que ele teve a oportunidade de ensinar foi um que ele foi que foi bem sucedido, portanto, vendo que os seus esforços foram bem sucedidos nessa situação. Mas aí Kardec também pergunta quando acontecem as coisas na situação oposta. É responsável quando não consegue bons resultados? Ou seja, se o espírito se sente feliz, né? Se é levado em conta para ele quando ele consegue bons resultados, será que de alguma forma ele é responsabilizado quando esses bons resultados não vêm? Se aquele seu protegido, ele não segue seus conselhos, será que ele de alguma forma é responsabilizado por isso? E a resposta é bem simples: não, pois fez o que dependia dele. Ou seja, o espírito, no caso um bom espírito, ele agiu da melhor forma possível. Ele procurou atuar da forma mais correta, utilizando todos os seus meios, todos os seus esforços para conduzir aquele seu protegido ao bem. Mas ele não lhe deu ouvidos. Então, ele não é responsável pelas más decisões que seu protegido tenha tomado, uma vez que não dependeu isso dele, né? E aí a pergunta 503 vai nessa mesma direção. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação da sua felicidade? Ou seja, já vimos que ele não é responsável pelo fato do seu protegido ter seguido o mau caminho, uma vez que ele não foi, digamos assim, descuidado na sua missão, uma vez que ele não foi negligente, ele fez tudo o que dependia dele, mas não foi ouvido. E será que, mesmo não dependendo dele, mesmo dependendo do livre-arbítrio de outro, será que isso traz para o espírito algum tipo de sofrimento? Será que isso traz para ele algum tipo de pesar, né? De tal modo que isso possa perturbar a sua felicidade? E os espíritos dizem uma coisa bem interessante. Sofre com os erros de seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se fez hoje, amanhã se fará. Então, o espírito protetor lamenta o fato do seu protegido ter tomado aqueles maus caminhos, porque sabe que ele perdeu tempo, porque ele plantou sofrimentos no seu caminho, que ele terá que retomar tudo aquilo que ele fará. Ou seja, ele, de certa forma, desperdiçou experiências, desperdiçou oportunidades, de tal modo que terá que retomá-los mais adiante. Ele poderia ter aplainado o seu caminho, ter garantido para si um caminho de menos sofrimentos, um caminho de mais felicidade futura, mas não o fez. Então ele, por isso, o lamenta. Mas ele sabe que aquela circunstância de falha, aquela circunstância de não ter seguido o caminho do bem, ela é temporária, que não se fez hoje, mas amanhã se fará. Ele não perde as suas esperanças. De tal modo que é diferente, como dizem os espíritos aqui, essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque muitas vezes quando um pai ou uma mãe vê que seu filho, sua filha, aqueles que estavam sob sua responsabilidade, né, como responsáveis, não seguiram seus conselhos, eles podem ficar se questionando: o que faltou fazer? O que fizemos demais? Será que poderíamos ter feito de modo diferente? Né? Mas, no caso do espírito protetor, como ele fez tudo o que era necessário, tem a sua consciência tranquila a respeito do que ele fez, ele não entra nesses questionamentos, mas ele lamenta o fato do seu protegido ter perdido aquelas oportunidades, de ter perdido a oportunidade de avançar com mais rapidez, com menos sofrimento, como dissemos, plantando para si um caminho de mais harmonia em menos tempo. E por fim, as perguntas que encerram o nosso estudo de hoje. A pergunta 504, que se divide em 504 e 504A. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Teremos como saber o nome desses espíritos que nos protegem do nosso anjo da guarda? E os espíritos dizem o seguinte: como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Então, nós conhecemos alguns espíritos superiores, alguns bons espíritos que vieram e marcaram época na história da humanidade pelo exemplo, pelo trabalho que fizeram. Mas
muitos deles trabalharam de modo oculto, muitos deles trabalharam sem que se tornassem conhecidos das massas, de tal modo que seus nomes não são conhecidos para nós, apesar de haver certamente muitos e muitos nessa condição. Então, como poderíamos saber o nome dele, né? Nem sempre nossos espíritos protetores estão adornados por nomes conhecidos, né? Porque, como me perguntam os espíritos aqui, vocês acreditam que só existem os espíritos que vocês conhecem? Não. Existem muitos outros que nós não conhecemos, que são bons espíritos, espíritos superiores, espíritos protetores, e que estão aí trabalhando por nós e que realizaram a sua evolução sem serem conhecidos pela grande massa. E Kardec, então, faz uma pergunta que é muito lógica, né, que se segue. Bom, se esses espíritos muitas vezes não têm nomes para nós, se não têm nomes conhecidos, como é que nós vamos, então, invocá-los? Como é que nós vamos pedir a sua ajuda se nós não sabemos o seu nome? Os espíritos dizem de uma forma muito simples, né? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, a verdade que eles estão dizendo é: não importa o nome, não importa o nome que nós queiramos dar aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos da guarda. Independente disso, independente do nome que nós quisermos lhe dar, independente de nós termos afeição a um determinado espírito superior, independente dessas questões todas, ele atenderá ao nosso apelo. Primeiro, porque ele está ali nessa função de nos proteger. E nós já vimos nas questões anteriores, em especial a 495, que o próprio Santo Agostinho e São Luís nos dizem que nós não temos que ter pudor nenhum em travarmos contato com eles, em procurarmos sempre estar em contato com eles para pedirmos as suas orientações. Portanto, eles estão, por assim dizer, à nossa disposição, ou seja, estão no sentido de que estão sempre dispostos a nos ajudar e nos dar bons conselhos. Não que estejam à nossa disposição as nossas ordens, é evidente que não se trata disso, mas estão à nossa disposição, querendo dizer que estão sempre disponíveis para nos ajudar. Então, independente do nome que tenham, o importante é que nós tenhamos sempre essa relação de afinidade, de amizade, de contato, de proximidade com nossos anjos da guarda, para que nós sejamos mais dóceis aos seus conselhos. E como vimos, apesar deles não nos assistirem de modo ostensivo, ficando cada vez mais sensíveis ao pensamento deles, nós erraremos menos, porque nós receberemos esses bons conselhos, os avaliaremos como efetivamente bons para a nossa caminhada e, dessa forma, poderemos nos conduzir melhor, errando menos e plantando para nós um futuro de mais harmonia e de mais paz. Meus amigos, era o que tínhamos para o estudo de hoje. Foi um prazer termos estado aqui juntos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe a todos.